E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje eu trago outro artista dos quadrinhos, dessa vez Will Eisner. Apesar de não ser um artista árabe, eu decidi trazer essa lenda dos quadrinhos por dois motivos: pela sua importância nessa área e também porque Eisner era judeu. E o que o judaísmo tem a ver com isso, Zek? Bem, pessoal, achei interessante trazer artistas que compartilham essas crenças, pois elas somam três únicas crenças no mundo inteiro que são monoteístas, fora que são bem presentes no Oriente Médio. É o caso do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. Na obra de Eisner, ele explorou a condição dos judeus nos Estados Unidos que fugiram da perseguição antissemita na Alemanha e Europa e também na então União Soviética, como vimos em Um Contrato com Deus. A dificuldade de se manter as tradições e a convivência com pessoas preconceituosas é narrada de maneira sincera. Além disso, ele fez contribuições acadêmicas que ajudaram a legitimar os quadrinhos como arte. Sua história não tem muito a ver com o Oriente Médio ou a arte de lá, mas a condição sociocultural do seu grupo, sim. Chega de papo e bora lá! Will Eisner nasceu em 6 de março de 1917 no Brooklyn, em Nova York. Sua carreira começou em 1936 na revista What Magazine. Lá, ele conheceu o artista Jerry Iger, que se tornou seu sócio depois da falência dessa revista. Eles decidem se unir e criar a editora independente Eisner e Iger. Nessa nova empreitada, ele contratou Bob Kane e Jack Kirby, que marcaram a cultura pop com Batman e personagens para Marvel como Quarteto Fantástico. Nessa época, ele já desenvolveu duas HQs ou histórias em quadrinhos chamadas Spirit e Xena, a Rainha da Selva. Esse rendeu até filme depois, mas não tem nada a ver com Xena, a Princesa Guerreira. Spirit também rendeu um filme em 2008, do qual eu me pergunto se o Samuel L. Jackson estava doido ou o quê. Para quem nunca leu, assim como eu, Spirit conta a história do detetive policial Danny Colt, que acabou em um estado de animação suspensa depois de quase ser morto pelo Dr. Cobra. Ele decide manter esse status e se esconder, para assim combater os bandidos. Inicialmente aconteceu em tirinhas de jornais locais e com o sucesso recebeu mais páginas dedicadas. Hoje é possível comprar essas histórias compiladas em poucos volumes. O Spirit, quando surgiu, era muito diferente de qualquer outro herói, mas o mais interessante foi a ideia por trás. Everett Arnold era o dono da editora Quality e trabalhava com relacionados que precisavam de um novo suplemento para os jornais de domingo. Ele procurou um artista e achou o Eisner. O personagem tinha que ter algum poder especial, alguma vestimenta de herói e devia se chamar Ghost ou Fantasma. O artista se interessou pela ideia, mas pediu 3 condições. Seu poder seria o seu estado de não morto, sua fantasia, uma máscara para não ser reconhecido pelos bandidos, e com isso ele poderia manter o terno, e como o artista não gostou de Ghost, sugeriu Spirit ou Espírito. Arnold aprovou as alterações, mas antes de fechar a parceria, o Eisner foi ainda mais esperto e fez uma coisa quase impossível para os quadrinistas da época. Exigiu que os direitos sobre o personagem fossem dele. Arnold concordou e, com isso, Eisner pôde publicar suas histórias anos mais tarde e criar novas também, sem problemas. Nesse meio tempo, o artista foi convocado para a guerra em 1942. Assim que ele retornou, continuou sua HQ, além de fazer também quadrinhos educacionais
paralelamente. O autor encerrou Spirit oficialmente em 1952 e nos anos seguintes fez quadrinhos para escolas, o governo e o exército, além de começar um outro ramo que ficaria conhecido como graphic novel ou novela gráfica. Para quem nunca ouviu falar, é um tipo de livro que tem a estrutura narrativa de um quadrinho, ligados ao gênero do romance, além da sua duração ser limitada, diferente dos quadrinhos que podem durar décadas na indústria. Sua primeira novel, por assim dizer, é Um Contrato com Deus e Outras Histórias, lançado em 1978. Aqui vemos duas coisas bem distintas para a época: os dilemas de um judeu, o que em parte refletia a vida de Eisner, e histórias mais profundas do que o habitual. A trama principal gira em torno de um judeu que fugiu da Rússia quando pequeno e decidiu mais tarde criar, entre aspas, um contrato com Deus. Porém, acontecimentos infelizes em sua vida o faz se desapontar com o Criador. Sem spoilers, essa história na verdade é baseada num triste acontecimento na vida do autor, mas isso fica para vocês lerem. Essa novel é na verdade uma trilogia que faz parte de outras obras como A Força da Vida, que eu recomendo, e Avenida Dropsy. São várias histórias sobre pessoas comuns que vivem em áreas pobres dos Estados Unidos e algumas são judias. Uma coisa legal que aprendemos ao ler as histórias de Eisner, além da sua perspectiva, é sobre a crise de 1929 que quase extinguiu o ofício de quadrinista para sempre. Vemos essa realidade retratada no quadrinho O Sonhador, que possivelmente representa a sua própria jornada. Will Eisner faleceu em 2005 em Fort Lauderdale. Foi um artista e quadrinista americano que marcou o mundo dos quadrinhos com sua obra Spirit, além de Um Contrato com Deus e etc. É considerado o criador do gênero graphic novel, além de contribuir para o maior entendimento dos quadrinhos como mídia e não como produto infantil, como vimos no seu livro Arte Sequencial e Narrativas Gráficas, Princípios e Práticas da Lenda dos Quadrinhos. Seus quadrinhos eram maduros e exploravam temas diferentes dos demais, o que agregou mais respeito ao meio, e seus discípulos como Bob Kane e Jack Kirby não decepcionaram. Se tornou um ícone e depois da sua morte, foi publicado sua última obra, The Plot, The Secret Story of the Protocols of the Elders of Zion, que fala sobre uma conspiração antissemita durante a Segunda Guerra Mundial. E para quem aí é interessado em quadrinhos, toda a obra do Eisner é obrigatória. Escuta o Zeke aqui. Bem pessoal, é isso. Tem muito mais coisas sobre o Eisner do que vimos nesse vídeo, portanto, eu aconselho que passem na descrição e, quando possível, leiam as suas obras, vale muito a pena. Eu mesmo li duas na época do ensino médio, foi muito enriquecedor. E na mesma biblioteca tinha Persepolis e Death Note, bom demais. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like, tripla e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Curte Arte e Educação no Facebook? Lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também? Lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto meus desenhos. E o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!